Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria e já vamos para a nossa quarta lição do trimestre. Agradeço pela audiência, é um prazer ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal que apresenta todo o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, trazendo uma compreensão resumida dos textos de forma simples e sem explicações prolixas. Então peço humildemente que nos ajude com seu like para que possamos alcançar mais pessoas. E se por acaso gostar do conteúdo, se inscreva, não custa nada. Comente e envie para o irmão. Desta forma você fortalece o nosso trabalho. Dito isto, vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é o corpo como templo do Espírito Santo. O texto de ouro: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. E a nossa verdade prática é ter consciência de que o nosso corpo e habitação do Espírito Santo faz toda a diferença de maneira como o possuímos. E o objetivo da lição é, primeiro, levar os alunos a compreenderem que os seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Segundo, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E o terceiro é conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Bom, isto é o resumo de todo o conteúdo. A introdução nos apresenta o estudo a respeito do nosso corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a importância e a necessidade de cuidado de forma geral, especialmente no que se refere à santificação, pois o corpo, de acordo com a Bíblia, é santuário da glória de Deus. Como estamos cuidando deste santuário? Vamos aprender. Conforme o nosso mapa mental, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 e o terceiro também em 3. O primeiro tópico, com o tema Corpo, Propriedade e Habitação Divina, que tem como primeiro subtópico 2 expressões, comprado e selado, vem nos certificar que fomos comprados de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e Efésios capítulo 1, 7 a 13. E se realmente fomos comprados, isto nos torna a propriedade de quem nos comprou. E quem nos comprou foi Jesus com seu precioso sangue. Somos então propriedade de Deus com todos os elementos que compõem o nosso corpo, inclusive o próprio corpo, pois ele é templo e santuário. Isso significa dizer que o Espírito Santo habita em nós. O nosso comentarista enfatiza que antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-los dentro deles pela experiência da regeneração, registrada em João capítulo 20, versículo 22. Isto acontece com todos aqueles que experimentam o novo nascimento, registrado em João capítulo 3, versículo 8 e Tito 3, versículo 4 a 7. Diante dessa afirmação, ao reconhecermos que somos propriedade de Deus, devemos nos dedicar a Ele por inteiro, pois Ele não quer só uma parte de nós, como por exemplo o coração. Fomos comprados por alto preço, por completo. Todos os elementos e atributos do nosso corpo pertencem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. O segundo subtópico nos convida a refletir sobre a pergunta: não sabeis vós? Esta pergunta, inclusive retórica, foi feita pelo apóstolo Paulo para os coríntios. Não sabeis vós o quê? De acordo com o nosso comentarista, Paulo faz essa indagação pelo menos por 4 vezes, registrada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 15, versículo 16 e versículo 19. Faltava compreensão para os coríntios acerca da mordomia do corpo. Segundo Paulo, eles eram imaturos e carnais, por isso tinham dificuldades para compreender a importância da santificação do corpo, inclusive a questão de vestuário. Nós não somos diferentes dele. Queremos servir a Deus à nossa maneira, mas essa questão também é de veras importante para Deus. Não foi à toa que depois do pecado de Adão, Deus se preocupou em fazer roupas de pele para eles, pois o material que eles estavam usando para se cobrir era frágil, registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. No primeiro subtópico já mencionamos sobre sermos propriedade de Deus e agora no terceiro subtópico vamos entender
entender melhor o significado de propriedade e domínio. Se pertencemos ao Espírito, por via de regra, ele deve ter domínio sobre nós, não é mesmo? Paulo declara que o nosso corpo é para o Senhor, registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, e não para a impureza. Somos membros de Cristo, templo de Deus, e é por isso que, quando pecamos contra o nosso corpo, ofendemos sobremaneira a santidade de Deus, e isso produz em nosso corpo sofrimentos, registrado em Salmos capítulo 32, versículo 2 a 5. Para voltarmos a ter a cura e comunhão plena com Deus, é necessário confissão e arrependimento sincero, pois aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28 e versículo 13. O segundo tópico tem como tema o corpo como tabernáculo, e o primeiro subtópico vem apresentar o nosso corpo como portador da presença. O que isso quer dizer? Paulo e Pedro apresentam no Novo Testamento a figura do tabernáculo aplicada ao corpo em uma linguagem metafórica, registrada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Prestem atenção nesse mistério, porque essa simbologia nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, construído a pedido de Deus para que ele pudesse habitar no meio do seu povo, registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Assim como o tabernáculo que Moisés construiu no deserto abrigava a presença de Deus, da mesma forma o nosso corpo, como tabernáculo, também é portador dessa presença. Aleluia! João capítulo 1, versículo 23 e Apocalipse 3 e 20. Um segundo subtópico é apresentado o tabernáculo e tricotomia, que já estudamos na primeira lição. Essa analogia vem reforçar o aspecto tricotômico do ser humano, que é a composição tripartite. O tabernáculo compreendia 3 partes, a saber, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Preste atenção para mais esse mistério. Os 2 espaços internos eram cobertos, e o que separava eles era apenas um véu, ou seja, na verdade, era um espaço único, mas se tornava 2 pela separação com o véu, que representa a tênue divisão entre a alma e o espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Isso está registrado em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 35. Assim acontece conosco quando somos cheios pelo Espírito. É na integralidade, espírito, alma e corpo. Efésios capítulo 3, versículo 19. O terceiro subtópico diz: já que somos tabernáculos, somos guiados. O nosso comentarista nos apresenta outra metáfora em relação ao tabernáculo. Quem nasce de novo e se torna tabernáculo de Deus e tem a presença dele na vida é guiado permanentemente. Não vai para onde quer, a hora que quer. E a metáfora aqui é a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo no deserto. Se ela se levantava, os filhos de Israel caminhavam, mas se ela não se levantasse, os filhos de Israel permaneciam no mesmo lugar, registrado em Êxodo capítulo 40, versículo 36 a 38. Assim é o crente guiado pelo Espírito Santo. Ele é sensível à voz do Espírito, não toma decisões precipitadas. O terceiro tópico vem nos alertar sobre o cuidado do templo do Espírito e tem como primeiro subtópico um alerta para fugir da prostituição. Essa expressão tem significado amplo, registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e se refere à impureza ou imoralidade sexual, num sentido geral. Vale ressaltar que toda prática sexual fora do casamento está inserida nesta expressão. A ordem de Paulo era para fugir desse tipo de impureza, e essa ordem ecoa até hoje aos nossos dias. A fuga sugere uma atitude de evitar a tentação e não ceder, guardando especialmente os nossos olhos. Salmos capítulo 101, versículo 3. Pois o que vemos e da forma que vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. A prostituição tem sido um canal terrível de destruição.
não só para os jovens, como todo ser humano em geral. A pornografia, por exemplo, é um vício tão destrutivo como qualquer outro entorpecente. A ordem é fugir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. O segundo subtópico fala de disciplinas espirituais. O nosso comentarista ressalta que para uma vida espiritual plena não basta apenas não viver em uma vida pecaminosa. É preciso que o corpo como tabernáculo seja apresentado continuamente a Deus como instrumento de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, registrado em Romanos capítulo 12, versículo 1. E como fazemos isto? Por meio de oração contínua, jejum e estudo da palavra de Deus, pois esta prática nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. O terceiro subtópico vem nos falar de disciplinas corporais. Não tem lógica dizer que o nosso corpo é templo de Deus e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados, devemos considerar quantidade e qualidade, especialmente no que concerne a nossa alimentação. É senso comum ouvir dos próprios crentes, inclusive com certo orgulho: crente não bebe, mas come. Eu, por exemplo, já ouvi coisas de envergonhar sobre essa questão. É um reflexo comportamental de alguns, e isso deve ser uma questão a ser refletida em nosso meio. Além da alimentação, tem o descanso do corpo, o sono, exercícios físicos, acima de tudo, cuidar da saúde mental. Aquilo que não está sob o nosso controle, devemos entregar aos cuidados de Deus. Isso significa dizer que não é uma preocupação excessiva que vai resolver um problema difícil, tampouco uma noite sem dormir. Não sabe como resolver? Ore, entregue a Deus e descanse. Bom, aprendemos com esta lição que se estamos com o corpo e a mente saudável, vamos estar mais dispostos para adorar e servir a Deus. Por isso devemos cuidar do corpo que Deus nos deu com todos os seus componentes. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus quiser.